Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo de identidade surda. Hoje a intenção é a gente conversar um pouquinho sobre identidade surda dos nossos alunos, dos filhos. Bom, a primeira questão que nós vamos abordar é a importância da aquisição da língua. Logo quando a criança é identificada como uma criança surda, os pais sempre passaram por um momento de entender melhor o que seria ter um filho surdo. Leva tempo para entender as questões que os médicos passam sobre a surdez. E depois de entender melhor sobre essa questão, o que fazer com o meu filho surdo? Quando nós entendemos a questão da surdez, a criança, como que ela vai aprender? O meu filho vai aprender português, ele vai falar, ele vai se comunicar com outras crianças. Como que vai funcionar isso? Então a gente teve essa ideia de explicar. Muitos de vocês já passaram por estes questionamentos e agora a gente vai esclarecer algumas dúvidas, algumas questões que muitos pais que passaram pela nossa escola tiveram. Uma autora chamada Marcia Gottfeld, ela fala assim: somente pela exposição à língua, a criança surda pode desenvolver-se linguística e cognitivamente, sem dificuldades. Ou seja, quando a criança é apresentada a Libras como língua, ela tem a possibilidade de aprender, de crescer, entender e se comunicar perfeitamente, sem dificuldades. E muitos autores falam que o quanto mais cedo a criança estiver o contato com a Libras, ela vai adquirir a língua espontaneamente. No caso dos pequenos que estão na educação infantil, quanto mais cedo eles entrarem na escola bilíngue e quanto mais cedo eles tiverem contato com a Libras, mais cedo eles vão se expressar fluentemente. E isso vai ajudar futuramente eles a aprenderem português e todas as outras questões, vivência, visão de mundo. Então, é muito importante que eles tenham contato com a Libras cedo, o quanto antes. Sobre a identidade surda, é a questão da criança saber quem ela é, que ela é diferente do ouvinte na questão de falar, de ouvir barulhos, mas ela é igualmente capacitada para aprender e se desenvolver. Então ela vai aprender o seu nome na língua de sinais, o seu sinal, o sinal da sua família, e por isso é fundamental que a família aprenda Libras, para que ela possa se comunicar. Tem uma autora, que é a Sueli Fernandes, ela escreveu um artigo que fala sobre os surdos adultos, dando conselhos aos pais de filhos surdos. E eles relatam a dificuldade que eles tiveram quanto criança, devido à falta de comunicação com os pais, porque os pais muitas vezes não queriam que eles aprendessem Libras. Então, é fundamental que a família se esforce para aprender a língua para poder se comunicar. Em um trecho ela cita assim: é fundamental que os pais
das crianças aprendam língua de sinais, assim que souberem que seus filhos são surdos, para não haver prejuízos ao seu desenvolvimento e ao vínculo afetivo que estabelece as bases para uma personalidade sadia, positiva na infância. Devido a isso, por que ela está levantando essa questão? Porque muitos pais relatam que os filhos são agressivos, eles não obedecem, eles não têm regras. Então, ao relatarem isso, essa autora ela traz essa fala. Por quê? Porque é por meio da Libras, da comunicação que os pais têm com os filhos, que eles vão saber lidar com os conflitos. É diferente de uma criança, de um bebê ouvinte, que ele desde o berço, desde as primeiras palavras, com os pais falando com eles entendem a tonalidade da voz, sabe quando a mãe tá brava, quando fez algo de errado e foi repreendido. É diferente para o surdo, porque o surdo ele se comunica pela Libras e pela expressão. Ele não está ouvindo você gritar com ele, não está ouvindo você falar que não se você estiver longe. Então, é a questão de comunicação visual e também expressão. Então, é fundamental que os pais se envolvam com a língua, aprendam, para que tenham uma comunicação sadia. E assim, eles vão desenvolver normalmente como crianças ouvintes também se desenvolvem. E não vai ter um prejuízo. Alguns relatam também sobre famílias que acabam isolando os filhos por serem surdos, deixarem eles em casa, porque tem medo de levar ao mercado, à farmácia, a lugares, restaurantes, por medo de a criança surda dar trabalho no local. Então eles acabam isolando a criança em casa. E isso é um prejuízo muito grande para a criança surda, porque ela não vai ter visão de mundo, ela precisa visitar museus, ela precisa ir a teatro, tudo isso que tem acessibilidade para ela. Então, não adianta isolar ele em casa e deixar só casa, escola, escola, casa, sendo que ele nunca foi à feira, nunca foi ao mercado, nunca foi à farmácia, teatro, parques. Então tudo isso faz com que a criança tenha uma visão de mundo. E se a gente tirar isso da criança surda, ela não tem como desenvolver igual a uma criança ouvinte, porque a criança ouvinte ela tá toda ali disponível, tudo tem um acesso. Então a gente tem que proporcionar essas atividades para a criança surda também, para que ela fique mais calma, mais tranquila e não expresse esse nervosismo que sempre é relatado, crises de identidade, sem saber quem ela é. Isso foi citado por Monteiro, que também está dentro desse artigo da Sueli Fernandes. Eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Outras coisas que a gente queria passar para vocês são dicas. Por exemplo, busque informações sobre Libras, busque na internet, queira saber mais, conhecer a comunidade surda, conhecer sobre o INE, sobre a DERDIC. Todos esses lugares são lugares, associação de surdos, são lugares extremamente ricos de informações que vão te ajudar a ter mais contato com seu filho, conhecer mais a questão da surdez e ter contato com outros pais também. Pais que estão passando pelas mesmas situações que vocês e possam orientar.
Bom, para não ficar muito grande o nosso vídeo, muito longo, a ideia era passar mais essas informações sobre criança surda. Tem muita informação na internet, muito artigo bom, muitos lugares que informam sobre educação de surdos, sobre identidade, livros de histórias que falam sobre a identidade surda, que vai ajudar muito, muito, muito no crescimento e no conhecimento de vocês, tá bom? Essa foi uma dica que eu tô dando pra vocês hoje e eu estou disponível pra vocês no que vocês precisarem, tá bom? E hoje esse foi o nosso bate-papo Identidade Surda. Um beijo!